sempre insisto para que voltem a ouvir a mensagem, é um capricho que você tem para com a sua vida espiritual. E a gente precisa ter esse cuidado com a nossa vida espiritual, cuidar dela, investir nela, ter aquela delicadeza com algo que é essencial para a nossa sobrevivência e para que a gente possa permanecer e continuar crescendo. Cada vez que você ouve a palavra, você entende uma coisa que você não tinha entendido, você vê uma coisa que você não tinha visto antes, você tem uma clareza que você não tinha tido naquele momento. E você e eu, nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, esse amor que não pode, eu não posso permitir que isso diminua, eu tenho que avançar cada vez mais, porque a palavra vem e ela nunca vem para te manter no mesmo lugar. Esse rio está correndo. Cada unção, cada dia, é o Espírito Santo nos empurrando para mais. E nós precisamos, nós não podemos ser como aqueles religiosos que estavam lá adornando os templos, os túmulos. Adornavam, cuidavam, limpavam, mas eles até acreditavam, né, nas palavras que já tinham sido liberadas, já tinham se cumprido, as promessas. Mas o João Batista, eles mataram. E tudo por quê? Exatamente porque eles não podiam manipular. Então, às vezes eu vejo isso acontecer. Eu acho lindo, eu estou adornando, mas então já falou, já aconteceu, isso e aquilo. Mas quando eu sou confrontado pelo tempo, pelo o profeta daquele momento, pela palavra que está sendo liberada naquele dia, agora eu não quero. Então isso não pode. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Cuidar dos túmulos dos profetas. Eu aceito, eu estou aberta. Mas quando João Batista vem e me confronta, aí não é. E é hoje que eu tenho hoje, eu tenho agora. E há uma palavra que está sendo liberada para mim hoje, está sendo liberada agora. E nós hoje ouvimos bem que nós temos que estar fluindo, nós precisamos retornar, porque alguns estão, mas não estão. Nós precisamos acompanhar a nuvem, quando ela se movia, ela não voltava para o mesmo lugar. Ela só avançava. Então, cada mover é para me levar a avançar e avançar. Eu preciso me lembrar que caráter é fruto, e Deus não vai me ungir, me levantar acima do meu caráter. Eu preciso me lembrar que o Espírito Santo está deixando bem claro que Ele quer intimidade.
Ele quer vida com Ele. Ele quer que você invista tempo nesse seu crescimento com Ele. E Ele vai te ajudar. A cada dia você vai se tornar mais faminto, mais sedento. E se você busca, é Ele que vai dar. E aí nós vamos crescendo nisso. Em nome de Jesus. E eu sei que hoje a palavra veio e tocou de tal forma que muitos ficaram com aquelas dores de parto, né? Precisa nascer, mas está doendo. E é assim mesmo. Para esse romper, esse nascimento, essa coisa nova, dói. Dói, porque o Senhor está moldando, Ele está mudando, Ele está trabalhando, Ele quer me dar mais, mas Ele está exigindo mais de mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos para esse encerramento. Gênesis 38. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. E ele a possuiu. Então ali ele encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Eu tenho mais alguns aqui para ler dentro dessa palavra. A ideia de vender José foi de Judá. O centro de governo está com quem? Com Judá. A ideia de vender o José, e o José aqui, é uma representação de Cristo. Você vai vendo tudo. Jesus foi crucificado por seus irmãos, que são os judeus. Ele passou por coisas terríveis por conta dos irmãos. Esteve preso entre dois homens que tinham cometido seus delitos. O Senhor também, crucificado entre dois malfeitores. Tudo na palavra de Deus tem uma revelação por trás daquilo. Por trás daquela história existe uma revelação que você vai encontrar lá na frente, porque na verdade você vê Cristo, a sombra dele, no Velho Testamento. Você chega no Novo, você vê o Cristo, você vê o Senhor. Então, Judá, que deu a ideia. Judá, depois disso, ele se afastou da família. Você vê que ele se afastou do pai. O pai, no caso do Jacó, aqui, representa Deus. Ele se afastou. Judá significa o quê? Louvor, adoração. Ele se casou com o quê? Com uma cananeia. Suá, no hebraico, no original, significa prosperidade que causa depressão. Suá, no original hebraico, significa prosperidade que causa depressão. Então, vai vendo. Ele gerou filhos, 2 dos filhos se casaram com Tamar. Tamar significa palmeira. Você vai ver essa palavra poucas vezes, e uma delas, as crianças com as palmeiras nas mãos,
engrandecendo Hosana nas alturas o Senhor. Essa cananeia, essa estrangeira, Tamar, que se vê na genealogia do Senhor, tem aquele monte de gente que saiu de condições muito difíceis, né? Que ninguém daria nada para essas pessoas, elas estão lá. E Tamar, apesar de ser também cananeia, ela creu mais na promessa, em ter uma descendência daquele marido, e na promessa que foi feita a Abraão, mais do que a Judá. Então eu tenho que lembrar isso aqui, porque foi quando ela se disfarçou e se passou por prostituta, que eu até falei esses dias sobre isso, estou recapitulando um tico, que ele ficou sabendo que ela estava grávida, e na verdade era dele, porque ela tinha se vestido de prostituta, e ele então ficou com ela, e aí deixou os pertences, os documentos dele, e depois falaram, olha, ela cometeu adultério, ele chega, vamos matar, e aí ela fala, olha, o pai dessa criança é o dono disso aqui. E aí, naquele momento, as fichas dele caíram, e ele disse, ela é mais justa do que eu. Porque ela fez, e fez porque ela queria fazer parte disso aqui. Ela queria, e foi onde as fichas do Judá caíram. Porque a fé daquela cananeia fez ele ver, se essa mulher deu tanta importância, eu não estou dando importância. Nada. E nesse tempo você vê aqui, ó, você vai ver que vem um tempo de fome. Vem um tempo, aquele tempo de fome que até José tinha interpretado o sonho. Então Judá vem e se aproxima da família. Ele começa a se aproximar. Todos pensavam que José estava morto. Todo mundo, mas ele não estava. E aí eles foram comprar comida de quem? De José, que é uma representação de Cristo. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos, chorou com eles, e depois só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Então nós vemos aqui, quando José se apresentou para eles, e ele se agarrou a Benjamim. Aqui, Benjamim é a igreja do Senhor, porque nós somos a geração de Benjamim. José, Jesus, então, se agarrou. Você vê que o choro foi tão grande que chegou lá fora. Foi tão grande. Você vai ver Rubem dizendo para o pai, ó, se eu não conseguir, porque o José fez aquele movimento todo, vocês não trouxerem Benjamim, não sei o quê, e Rubem então vem e diz assim, ó, deixa eu levar, porque se acontecer alguma coisa, o senhor pode matar meus filhos. Ou seja, eu assumo, mas não assumo, o outro vai ter que pagar o preço. Eu assumo algo, eu assumo a responsabilidade, mas quem vai pagar o preço são os outros. Que é o que acontece com muita gente. Ele até diz que assume uma responsabilidade, mas quem paga o preço é outro, eu não vou pagar preço nenhum. Mas vem Judá.
e se coloca no lugar de Benjamim. Judá disse, se algo acontecer, o senhor, acabou. Acabou. Eu vou ficar lá no lugar dele e nunca mais o senhor vai me ver. Naquele momento, ele estava assumindo toda a responsabilidade em relação a Benjamim. Que é exatamente o que o Senhor quer de nós. José abraçou, chorou. Nós vemos aqui, Benjamim recebeu uma porção 5 vezes mais, e Jacó abençoou o faraó. Então, assim, eu poderia aprofundar uma hora, quem sabe o Senhor vai querer que eu continue nessa palavra. Mas essa palavra, ela serve para todos nós. Judá, que significa adoração. O que aconteceu com ele? O cetro de governo está nas mãos dele. Há uma promessa grandiosa. Mas ele começa a se distrair. Vender José. É uma venda da fé. E ele vai para onde? Para a casa de Suá. Suá é o quê? Prosperidade que gera depressão. Então, o que acontece quando uma pessoa, ela começa a se distrair de Deus? Ela vai partir para direções que para ela são lucrativas. Naquele momento, ela vai ganhar muito com aquilo. E tudo começa ali, com uma venda, e ele se afasta. A pessoa começa a se vender. A vender o que ela não pode vender. A trocar a fé dela por coisas que ela não pode trocar. E ela vai para onde? Em busca dessa prosperidade. Mas é uma prosperidade que gera depressão, porque é uma prosperidade totalmente fora da bênção de Deus. Tem uma promessa incrível e ele mesmo não consegue acreditar e ver tudo que é tão mais importante. Uma cananeia. Ele casou com uma, mas essa aqui não quis nada com nada. Uma cananeia chamada Tamar enxergou uma coisa que ele não enxergou. E foi através da fé dela que ele conseguiu olhar e crer. E essa fome é aquela fome de Deus que bate e então volta. Vai à procura, volta para a casa do pai e vamos em busca de comida. E quem é que pode vender comida? José. Onde é que eu encontro o suprimento, que a prosperidade que causa depressão não pode me suprir? Somente em Jesus. Num relacionamento com Ele. Somente com Ele. Isso aqui não é para impedir que alguém sonhe e busque, apesar que eu tenho visto através desse mover do Senhor, que há necessidade de uma desconstrução. E que o Senhor vai exigir sim que a gente abra mão de sonhos e planos por algo maior. E eu posso ver na minha trajetória de vida, o Senhor me pediu isso. E eu abri mão de muita coisa e venho abrindo. E nem um dia da minha vida eu perdi. Mas algumas pessoas, elas fazem igual Judá. Elas começam
exatamente no ponto da venda, elas começam a se vender, a vender o que elas não podem vender. Elas começam a abrir mão do que elas não podem abrir, que é de Jesus. E elas saem em busca de algo que no fim vai causar depressão. Aquilo não foi bênção na vida dele. Nada daquilo foi bênção. 2 filhos morreram. Fruto daquele relacionamento, fruto daquilo, foram perdas. Então, muitas vezes, você vai em busca de uma coisa que só traz tristeza, e ao invés, aparentemente, você está tendo ganho, você está tendo perda. Quem que abençoou o faraó? Jacó. O Senhor nos chamou para nós abençoarmos o ímpio. Para nós abençoarmos. Quem era o maior ali? Humanamente, o faraó. Quem era o maior espiritualmente? Jacó. Quem era a maior autoridade na terra naquele momento? Era o faraó. Mas quem era a maior autoridade espiritual? Era o Jacó. Era exatamente o Jacó. E não foi o faraó que abençoou o Jacó, foi Jacó que abençoou o faraó. E está escrito lá, nenhuma nem duas. Jacó abençoou o faraó. E muitas vezes as pessoas trocam e vão negociar algo que elas não podem negociar. Negociar Jesus para ter alguma outra coisa. Elas trocam Jesus, vendem Jesus, abrem mão de Jesus, entregam exatamente para ir em busca dessa prosperidade que causa depressão. É uma prosperidade que não traz alegria, ela traz a tristeza. Exatamente isso. E quando ele teve fome, que ele voltou para a família, e quando ele assumiu a posição no lugar de Benjamim, eu morro, ali era um outro Judá. Um outro Judá, não era mais aquele Judá. Era um Judá completamente diferente, que agora voltou para a família, voltou para junto do pai, voltou para onde ele devia voltar, se posicionou da maneira que ele precisava se posicionar. E é isso que o Senhor está falando. Essa palavra serve para todos nós. Mas o Senhor colocou no meu espírito de alguém que fez exatamente esse trajeto. Exatamente, mas exatamente. Abriu mão de algo que não podia abrir, que era o seu relacionamento com Deus, para ir em busca dessa prosperidade. Veio abrindo mão, vem abrindo. E vai para lá. Conseguiu? Mas mais perdas você está tendo do que ganhos. Mais dores com essa distância de Deus. Você tem uma coisa, mas você não tem o que é mais importante. Não tem. E às vezes uma pessoa totalmente inusitada está crendo mais, está agindo mais à fé e está nos surpreendendo. A gente precisa tomar cuidado. Porque a Tamar, que ninguém nem quis cumprir o que ele havia prometido, creu mais na promessa do que ele, desejou mais aquilo do que ele. Você vê uma pessoa que não tinha o que ele tinha, brigou mais do que ele, porque ele simplesmente era dele, ele abriu mão. E tem gente que abre mão do que não podia abrir. Tudo em busca dessa prosperidade que por fim vai trazer depressão, porque, meu querido, nenhuma conquista, qualquer coisa que você corra para ter,
vai suprir aquilo que você tem com Deus? Nada. Absolutamente nada. E só quando ele voltou para saciar, para ir lá comprar de quem? Comida de quem? De José. Tem que voltar e só Jesus vai nos saciar. E agora ele estava disposto a morrer. A nunca mais nem ver o Pai. Agora sim ele já tinha entendido. Agora, mas ele teve que voltar. Ele voltou. Ele teve que voltar. E por fim, tudo aquilo que ele se envolveu foi só perda na vida dele. Porque os 2 filhos morreram, a mulher morreu, quer dizer, tudo. Ele trocou coisa muito importante por causa de coisas que por fim nem ficaram nas mãos dele. E aí quando a fome bateu, ele voltou. E é isso que o Senhor está falando aqui, ó. E que isso precisa entrar. Em nome de Jesus Cristo. Esse entendimento. Você começa assim, ó. Vendendo o que você não pode vender, abrindo mão. Você abre mão de uma coisa que você não pode abrir. E quando você abre mão de Jesus, você começa a se vender por conta de alguma outra coisa, é porque você está à procura. Se abriu mão de Jesus, você vai procurar alguma coisa que não vai ser bênção na sua vida. É prosperidade, mas causa tristeza, depressão, sofrimento. Foi exatamente isso que causou na vida dele. E só quando ele voltou, ele fez aquele caminho de volta. E se posicionou. Que Deus então pôde fazer na vida dele, ele foi suprido daquela fome, daquele vazio. E por incrível que pareça, foi uma pessoa totalmente inusitada que chamou a atenção dele para isso, por conta da fé, valorizando algo que ele não valorizava. Então, assim, eu já vi gente trocar o que ele tem com Deus e por causa de coisas que nem vão ficar nas mãos. Corre em busca da bênção do faraó. Mas não é o faraó que vai me abençoar, meu querido. Eu abençoo o faraó. Você abençoa o faraó. Você abençoa o ímpio. Por isso não é você que se curva diante do faraó. O faraó precisa da sua bênção. Você vai para um lugar e você começa a se vender num trabalho, você vai para uma situação, você começa a se vender, porque você quer estar bem com tal pessoa, porque a bênção pode vir dessa pessoa. Não, 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 não. Jacó abençoou o faraó. Jacó não se colocou como um subserviente, como um cara que não tinha autoridade, ele se colocou como um patriarca. Ele se colocou como uma autoridade. E abençoou aquela autoridade ímpia. Porque ele tinha bênção para dar. Não era o faraó que tinha bênção para dar para ele. Quem era mais rico lá? Mais rico era o faraó mesmo. Mas quem era mais rico porque tinha com Deus, e o que ele tinha com Deus o faraó não tinha, era Jacó. E onde está o faraó? Não sei, mas a gente sabe onde está Jacó. Você está entendendo bem isso aqui? Então, em nome de Jesus Cristo, vai mais fundo. Cada pessoa aqui vai mais fundo. E se posicione como uma autoridade que abençoa e para de correr atrás de bênção de ímpio. Porque o poder e a bênção está nas suas mãos. Você é a autoridade. Você tem poder. Onde você estiver,
onde você trabalha, onde você mora, onde você estiver, a bênção está com você e a autoridade está com você. Exatamente com você. Então, eu já vi muita gente viver isso aqui, e Deus está falando com gente que trocou o seu José por uma prosperidade que só causa depressão. E isso não termina bem, isso é estúpido, isso não é sábio, porque o que a gente tem com Deus é muito mais do que qualquer coisa que possa existir nesse mundo ou qualquer coisa que algum homem possa nos dar. E você não pode se vender para desagradar a Deus, simplesmente para agradar a sua carne, se submeter a coisas que parecem vantajosas aparentemente, mas são perdas terríveis para a sua vida. Amém? Obrigada a Deus, para o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Deixa eu já ler tudo aqui, e aí eu falo. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Imagina uma coisa assim, totalmente fora. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? É o que eles diziam. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente farei tremer. Todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, desta última casa, será maior do que a da primeira ou do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Observe aqui, eu tive que ler esses lá em Esdras, Ezequiel e aqui Ageu, porque você vê que eles confiaram tanto no templo, tanto que se tornou um amuleto, tanto que quando era anunciada, Jeremias, por exemplo, estava anunciando o exílio,
Eles diziam, não, isso não vai acontecer com Jerusalém, olha o templo, o senhor não vai fazer isso. E até que a gente sabe o que aconteceu, Nabucodonosor veio, destruiu, e destruiu com aquilo tudo, e o Senhor destruiu aquele templo, que foi uma glória, e eles estavam seguros que eles podiam viver a vida que eles quisessem, que nada ia acontecer por causa do templo. Deus deu a planta para Davi, Salomão construiu, era uma coisa fora do comum, então assim, virou um amuleto para eles. Quando eles voltam, aquela turma jovem era a turma que tinha vivido, nascido no exílio. Então, nunca tinha experimentado aquilo. Mas a turma velha, enquanto a turma a jovem estava alegre e feliz da vida, a turma velha estava choramingando e o choro, não dava para saber quem estava alegre, quem estava chorando, porque tinha gritos de alegria e choro. Muito choro. E por quê? Porque na cabeça deles, Deus não vai fazer, era impossível eles viverem uma glória como eles já tinham vivido. E então eles tinham na cabeça deles aquela glória, aquele templo, e aí quando eles viram sendo lançados os alicerces do novo templo, eles acharam que aquilo era simples demais, tanto que aqui fala, o Senhor fala que vocês falam, né, que essa aqui não tem comparação com a outra. É isso que vocês falam. O que vocês já viveram, vocês não vão viver mais. Em Ezequiel você vê a glória do Senhor se manifestando no rio Quebar, num lugar assim. Pensa um lugar totalmente improvável. Pensa um lugar que não tinha a menor possibilidade da glória se manifestar, mas essa é a nossa visão estúpida. É a nossa visão. Às vezes nós ficamos com uma ideia fixa de que é isso ou não é nada. Porque já que aquele templo foi destruído, não tem mais, aquela era terminou, não tem nada mais especial esperando por mim. O Senhor se manifestou ali com Ezequiel, exatamente para mostrar, ele se manifesta onde você menos imagina, no lugar mais improvável. É onde ele se manifesta. E isso eu muitas vezes vejo gente que deixam de viver, se privam de viver a glória de Deus em coisas novas na vida, porque elas agem dessa maneira. É pequeno, é simplesinho, não é bom, não, é pequeno. Ah, não, aqui não vai ser bom, não. Aqui. Ah, não, morar aqui. Ah, não, trabalhar aqui. Ah, não, isso aqui. Às vezes Deus está colocando algo diante dela. Mas ela diminui aquilo. E aqui em Ageu você vê o próprio Deus dizendo, vocês estão falando, vocês estão vendo, viram o templo antigo, vocês estão falando que esse aqui não vai dar em nada? Vocês estão falando que isso não vai dar em nada? Aí ele vira para Zorobabel e fala para ele, coragem, meu filho, aqui. Coragem, porque eu vou fazer uma coisa estrondosa nisso aqui. E não precisa ter medo, não. Eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata, eu vou fazer tremer para tudo quanto é canto. E vou dizer uma coisa, viu? A glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória dessa segunda casa. Vocês estão achando que ela é simplesinha, que ela não é nada, que não significa nada. E isso a gente vê. Você vê, eles transformaram aquilo por conta da glória daquele lugar. E eu vejo que tem gente que é exatamente assim. Tudo é imagem, tudo é status. É só isso que importa. E sabe o que Deus faz quando você se apega e transforma algo que veio na sua vida para ser bênção, maior que Deus, em ídolo? Ele destrói. É isso que ele faz.
Ele tira e fala aqui, ó, e agora? Tá vendo? Você estava pegado a isso aí, ó, o que virou, ó. É igual o Senhor falou para o jovem rico, entrega para os pobres. Você vai ver que vai acabar rapidinho, você vai ver que isso não era nada. E você ainda vai poder ter muito mais do que isso. Porque você está apegado a uma coisa que você põe na mão dele, vai acabar rapidinho. Em 2 tempos isso aqui vai acabar. Porque vocês estão apegados na coisa errada. Então o Senhor está dizendo exatamente isso. Aqui. Às vezes a pessoa fica presa a uma coisa e ela não deixa Deus agir na vida dela, porque agora na cabeça dela aquilo é uma coisa menor. E Deus está falando isso com alguém. Que tem está preso numa visão, numa coisa que, não, é assim, porque era assim, nada vai ser melhor, e isso aqui é muito pequeno, isso é simples, isso aqui não é bom. Eu não sei do que se trata. Não tenho mesmo esse discernimento do que é, mas pode ser muita coisa. Um novo tempo. Que você acha que, não, eu já vivi isso aqui não dá para viver. Não, isso aqui não. Na hora quando eles olharam os alicerces do templo, do novo, viraram uma choradeira só. Por quê? Porque para eles aquilo era tão pequeno, era tão simples, tão pequeno, que nunca ia suprir aquele grande. Eu vi isso num caso de um trabalho de uma pessoa que ocupava um cargo muito importante, numa empresa multinacional, não sei o quê, e tinha isso e tinha aquilo, e depois perdeu aquele emprego, porque virou o Deus dela. E aí não queria aceitar um emprego menor, porque achava a empresa era pequenininha, não queria abrir mão. E achava aquilo uma coisa assim, tudo é pequeno demais. Uma pessoa da minha posição ocupar uma coisa dessa, isso é o fim da picada, não vou aceitar. E o Senhor falando, pega, entra pela porta. Resumindo, a pessoa acabou contra a vontade, chorando igual esses velhos aqui. Eu vi o primeiro tempo, eu vi aquela glória, igual eu vou. Lá eu tinha uma sala enorme, tinha uma equipe, agora essa salica, dividindo com outra pessoa. Resumindo, então. Ali, ela foi num processo de crescimento. E ela ganhou um salário ali, que ela nunca tinha ganhado lá. Ela viveu uma glória na empresinha, que ela tratava de empresinha, que ela não tinha vivido na outra. Ela vivia uma honra e um status, uma posição de honra, de credibilidade ali, que ela não tinha vivido na outra. Então você pode abrir. Mas alguém está com essa visão. Um novinho está feliz da vida, porque não viu aquilo, está grato. Oh, meu Deus, eu saí do cativeiro e ainda vou viver essa glória. Quer dizer, outro daria tudo para trocar e dizer, me dá isso aqui, eu quero. Eu quero essa posição para mim, eu quero isso aqui para mim. Os velhos estavam com a cabeça lá no templo, que tinha sido destruído, porque eles mesmos transformaram aquilo num ídolo. Mas a glória do Senhor se manifesta até no rio Quebar, meu filho. Até no rio Quebar, meu filho. Até no rio Quebar a glória do Senhor se manifesta. Onde você jamais diria que a glória do Senhor ia se manifestar. E aqui a mesma coisa. O Senhor disse, vocês estão dizendo que esse templo aqui não é nada perto do que foi o outro? Você vai ver força, Zorobabel. Você vai ver o que eu vou fazer. Pois eu te garanto que aos olhos de vocês isso é menor, mas vai ser muito maior em glória do que vocês jamais viveram. A glória desse lugar vai ser maior. Então o Senhor está dizendo para você, tira o olhar disso, aceita o que Deus está colocando diante de você. Porque você vai ver que tem muito glória aqui. Muito mais glória aqui.
E muitas vezes o que segura a pessoa de viver e de experimentar, de viver mais, é esse orgulho, em busca de status, a cabeça no lugar errado, tem privado pessoas de viverem coisas maiores. Não é porque parece pequeno aos seus olhos, é um teste muitas vezes. Não jogue algo grande por causa de orgulho, porque a sua cabeça ainda está lá no passado, em coisas que já foram. Deus tem algo novo com você, e ainda que aos seus olhos possa parecer menor, Ele está dizendo que vai ser muito maior do que o que você já viveu. Vai ser muito maior. Obrigada, Senhor. E não esqueça, para de limitar a Deus, porque Ele se manifesta até no rio Quebar. E mais, viu? Eles estavam vivendo uma oposição danada, porque Artaxerxes tinha mandado parar a reconstrução por causa da oposição dos samaritanos. E o Senhor estava falando, continuem, continuem. Então, oposição não é porque Deus me abre uma porta que não vem oposição. Não é há uma porta grande, o Senhor me abriu uma porta grande e eficaz, mas tem muitos adversários. Então, não é porque Ele me abriu uma porta que ela não tem. E tem que lembrar também que os grandes questionamentos estavam na boca de quem? De religioso. Quando uma pessoa anda por fé, ela não vive a vida dela para questionar. Ela confia e ela segue. E ela não cede à oposição. Ela continua fazendo o que ela está fazendo. Então, ainda que venha oposição e aparentemente pareça que não, vai parar tudo, porque o Artaxerxes mandou parar. Você sabe muito bem, você já ouviu a palavra do Senhor, que foi exatamente o que Ele falou aqui. É para continuar. Vai, eu estou nisso, vocês vão construir, vocês vão terminar. E foi exatamente isso que aconteceu. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Todos tinham uma opinião sobre Davi. O pai esqueceu dele. Os irmãos diziam que ele era, quando ele foi para a guerra, que ele era um intrometido, só queria ver a guerra. A mulher tratou ele igual um palhaço, achava que ele era um palhaço. Saul, que ele era um usurpador. Mas aqui você vê claramente, para Deus, ele era o homem segundo o seu coração. E o Senhor colocou isso no meu espírito sobre alguém que todo mundo tem uma opinião sobre você. Exatamente igual a Davi. E parece que você realmente não é nada. Você está lá escondidinho e ninguém acredita que você possa fazer algo grande. E todo mundo tem uma opinião, e você mesmo já muitas vezes até se incomodou com isso. Mas agora você está buscando a Deus e a palavra vem entrando. E você vem se posicionando. Igual Davi, ele era uma pessoa que se posicionava. E apesar das pessoas não conseguirem ver, Deus vê. Ele vê a sua sinceridade, Ele vê a sua verdade. Ele vê que a verdade é aí que você quer Deus. Às vezes você parece... As pessoas não conseguem ver, talvez porque você mesmo não consegue, talvez agir ainda da maneira que talvez esperam. Mas o que importa para Deus
é quando Ele olha e vê verdade no nosso coração. É isso que importa. E para Deus, Deus sabia quem Ele era. E Deus chamou Ele homem segundo o coração dele. E o que ninguém conseguiu, com nada, porque todo mundo ali tinha mais do que ele, mas ninguém tinha a fé dele e o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, tem gente muito mais capaz que você, que tem muito mais do que você. O que você tem aqui, ó, é para vencer um problema desse tamanho, é assim, chega a ser ridículo. Com uma pedra eu vou enfrentar uma funda e uma pedra eu vou enfrentar um problema que ninguém bem armado, preparado, treinado não conseguiu. Pois bem, Deus vai fazer isso na sua vida e vai ser com o que você tem, inclusive para surpreender outras pessoas. O que você tem é bem menos, mas você vai conseguir o que elas não conseguiram. Você vai vencer problemas que elas não venceram. Você vai dar solução, essa é a frase que eu tenho que usar, a algo que ninguém conseguiu dar. Com muito pouco, com nada, porque Deus estava com ele. Deus está com você. Guarde isso. Todo mundo tem uma opinião. E parece que você é o tipo de gente que ninguém bota muita fé. Não acha que você possa realizar algo relevante. Até porque não parece que você tenha. Você não tem o treinamento que os outros têm, você não tem os preparos que os outros têm, você não tem isso, você não tem aquilo, mas você tem uma fé viva. E o Senhor está dizendo exatamente, vai com o que você tem, usa o que você tem. Ele só tinha as pedrinhas e a funda. Era o que ele sabia fazer. E com aquilo, que na verdade não foi aquilo, foi a fé. Foi o que estava lá dentro. Havia algo dentro dele que não estava dentro dos outros. Ele acreditava em Deus de uma maneira que os outros não acreditavam. E Davi, ele enfrentou, ele derrubou, ele fez o que ninguém tinha feito. Essa é sempre assim uma palavra tão especial. Porque eu já vi isso diversas vezes acontecer. Deus fazer isso aqui. E o Senhor está dizendo exatamente o que os outros não conseguiram, você vai conseguir. O que não conseguiram resolver, você vai conseguir resolver com o que você tem. E você sabe que depois desse enfrentamento, ele cresceu muito. E é exatamente isso. Às vezes vem enfrentamentos muito difíceis, mas eu tenho que crer, eu tenho que enfrentar, e aquela é a alavanca que vai me jogar para cima. Então, o que ninguém conseguiu, o que outros muito mais bem preparados que você, que tem mais do que você, mas não tem o seu Deus e não tem a sua fé, você vai conseguir. Com muito menos que eles, você vai fazer muito mais, porque você vai resolver o problema que ninguém resolveu. Aleluia. Uau! Uau! Maravilhoso. Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Óleo fresco, né, significa aqui unção, um dia comum, o menino está lá, está falando de Davi também. Está lá, cuidando das ovelhas, um dia comum. Um dia comum, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Uma mudança.
Uma mudança muito grande aconteceu de um momento para o outro. Ele foi honrado diante de todos e prosperou, e só prosperou. Então, essa palavra, o Davi tinha sido esquecido, mas Deus não esqueceu dele. É para alguém que parece que foi esquecido, mas Deus não esqueceu de você. E Ele está dizendo, continue nessa sua toada aí, igual estava lá o Davi. Porque uma mudança muito grande vai acontecer como foi com ele. Muito grande. Óleo fresco vai ser derramado na sua vida. Uma unção sobre a sua vida. Que vai trazer uma mudança radical para sempre para a sua vida. Para sempre. Foi de um momento para o outro. Ninguém esperava Samuel lá. Em Belém, indo para a casa de Jessé. Jessé não chamou o filho. Era um dia normal para Davi. Pois você vai se lembrar dessa palavra. Num dia normal, quando você menos esperar, algo fora do comum vai acontecer na sua vida. Uma mudança muito grande. O Senhor está falando de uma mudança muito grande. Ele vai te ungir para algo muito grande. E você vai entrar nesse tempo, você vê que o Espírito de Deus se apossou dele. Quando ele recebeu o óleo na cabeça, o Espírito de Deus se apossou dele e saiu do Saul. Saiu do Saul. E significa que algo que estava nas mãos de alguém, a posição de alguém que aparentemente está estabelecido, vai ser tirado e passado para suas mãos. O Senhor vai tirar e vai botar nas suas mãos. Porque foi exatamente isso. O espírito que estava, o espírito saiu de Saul, entrou em Davi. E Davi ocupou o trono ali espiritualmente, e mais tarde ele sentou no trono. Mas foi uma mudança que a partir daquele momento a vida dele não foi a mesma. E foi inclusive com essa unção, você vê que ele recebeu uma unção, o Espírito de Deus nele, você vê logo após ele ir enfrentar o Golias. Ali ele se tornou o herói nacional, e dali você sabe, ele teve enfrentamentos vários, mas onde ele ia, a Bíblia fala que ele tinha vitórias porque o Senhor dava a ele. Mas o ponto aqui é que era um dia comum. Então lembre-se da palavra, um dia comum, quando ele menos esperava, ele não esperava. Ele não esperava por isso. Ele não esperava. Então algo vai acontecer, assim, que vai ser muito além, porque ele não esperava por isso. Era algo muito grande. Você não espera. Por isso não, porque é algo muito grande que vai ser transferido para você, vai vir para suas mãos, vai vir essa unção e esse mover de Deus que vai te colocar numa posição de muita honra. De muita honra. Muita honra. De um momento para o outro, a vida dele toda mudou. E é exatamente assim. Ele estava lá no pasto, e ele foi chamado. Quando ele entrou, imediatamente ele recebeu o chifre com óleo fresco que foi derramado na cabeça dele. Você vai ser chamado e anunciado uma mudança na sua vida muito grande, para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Ele é o Senhor. Acaso não tomas posse daquilo que teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Venceu os amonitas, Jefité foi promovido e honrado naquela guerra. Então, a história aqui foi, por conta dessa guerra, Jefité,
que tinha sido expulso do seio da família, eles foram buscá-lo, ele voltou, foi colocado como juiz em Israel, como cabeça e comandante. Esse rei amonita queria que eles devolvessem a terra para ele. E falou, entreguem pacificamente, não vai ter guerra. Jefté foi falando, não foi assim, não foi, isso foi conquista, fruto de guerra, de conquista, tal. E aí ele chegou nesse ponto aqui, dizendo, quando o teu Deus Camus te dá alguma coisa, você não toma posse? O nosso Deus nos deu essa terra, nós não vamos tomar posse? E aí, toda aquela guerra foi muito bom, porque trouxe promoção para Jefté, Jefté venceu, foi promovido, foi honrado, e foi uma bênção. Essa palavra o Senhor colocou no meu espírito, que alguém está prestes a entregar algo por conta de pressão e já está aceitando e está pronto para entregar. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Não entrega o que eu te dei, fui eu que dei a você. Não, mas está pressão, está isso e aquilo, e estou sofrendo ameaça, está isso e aquilo. Não, era uma situação, era uma guerra. Isso fala de uma guerra. Há uma guerra. E que você está sendo pressionado a devolver algo, ou a abrir mão de algo, entregar algo. E o Senhor está dizendo, não faça isso, fui eu que dei a você. Não, mas é que está isso e aquilo, mas você vai vencer. Esse amonita vai cair por terra. Deus deu a você. E não foi de agora. Faz tempo que Ele deu a você. Ele entregou isso nas suas mãos. E vem uma pressão para você abrir mão de algo que foi Deus quem te deu. E o Senhor está dizendo, não abra mão do que eu dei a você. Enfrenta, parte para a briga, porque eu vou te dar vitória nisso. Pode enfrentar. Não devolva para o rei amonita coisa nenhuma, porque você não tem nada para devolver. O que Deus deu a você, Ele deu a você, é seu. Ah, mas ele vai brigar e você vai vencer. Não ceda. Enfrenta o que você tiver que enfrentar, passa pelo que você tiver que passar, e não entrega o que Deus já deu. Ele deu a você, e agora a pressão é para você abrir mão, e você não pode abrir. E você está querendo porque está uma pressão, e tem guerra, e você está querendo evitar. Que evitar? A coisa é sua, Deus deu a você. Enfrenta a guerra que você tiver que enfrentar, porque Deus está dizendo, você vai sair vitorioso na guerra, mas não abra mão do que eu dei a você. Eu já dei a você. Não abra mão. Quando o seu Deus Camus te dá, você não toma posse, eu também tomo posse quando é o meu Deus que me dá. Não abra mão do que Deus já te deu. E seja lá a pressão que for, passa por ela, porque Deus já está dizendo que quem vai sair vitorioso é você. E o Senhor cumpriu a sua promessa, e o Senhor cumpriu a sua promessa, sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram a glória, o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Queridos, quando a gente vê os sacerdotes indo para atravessar o Jordão,
O povo passou a pés enxutos lá. Mas os sacerdotes tiveram que molhar os pés. Quando você ocupa uma posição, você abre caminho para outras pessoas. É exatamente assim. Muitas vezes você tem que enfrentar, entrar, molhar os pés, e outros vêm e já passam com facilidade. Mas você tem que desbravar, você tem que abrir caminho, você tem que... Deus havia, por intermédio de Davi, dado a planta, dado a orientação, e deu tudo organizado para Salomão. Ele abriu. E aquele era um projeto grandioso. Mas ali estava ele, com aquela missão cumprida, dizendo: o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Ele cumpriu. Era uma promessa. Ele cumpriu, não só eu estou aqui, eu assumi a posição, eu sou o rei, ele estava dizendo, e o templo está pronto, está aqui. E quando ele foi para inaugurar, e ele foi orar, ele foi buscar Deus, a glória do Senhor se manifestou de tal maneira que as pessoas não podiam nem ficar em pé. Elas nem conseguiam ficar em pé. Era algo assim tão assombroso, tão grandioso, tão fora do comum. Então, aqui fala de um projeto ousado. Aqui fala de promessas. Aqui fala do cumprimento de uma promessa que o Senhor fez. Ele prometeu colocar Salomão numa posição de grande honra. E ele cumpriu. Ele prometeu que seria com ele na construção daquela obra. E ele cumpriu. E agora, diante da conclusão, da finalização daquilo, a glória do Senhor se manifestou de tal maneira, de uma forma tão grandiosa, que as pessoas que viam não conseguiam nem ficar em pé, de tanta glória, de tanto poder. De tanto poder. Então, essa palavra fala do cumprimento. Deus prometeu erguer você, honrar você, e prometeu que você, na realização de algo, a construção de algo, que você teria sucesso. Ele te fez essa promessa. E o Senhor está falando que tudo isso se cumpriu. A promoção, Salomão ali reinando. A conclusão do projeto, que era muito grande. Então fala de Deus honrando e colocando onde Ele prometeu que ia colocar. Ele honrando na conclusão, na realização de um grande projeto. Um grande projeto, onde vai ter muita glória, muitas vitórias, muita, mas muita, tanta que as pessoas de fora vão ver a grandiosidade disso, a maneira como Deus vai se manifestar nesse projeto, nesse negócio, nessa situação. É grande. A posição que o Senhor promete é grande, o projeto é grande, a conclusão do projeto com tanta glória e a manifestação de Deus nisso com muita glória. Então, assim, é o Senhor garantindo, Ele cumpriu, e Ele está dizendo, eu vou cumprir na sua vida, e vai ser muita glória. Algo muito glorioso. É algo muito, é grandioso, é uma coisa que você não viveu. São experiências
muito altas, mas tudo isso foi com propósito. E eu volto a repetir, cada promoção, cada cumprimento é com propósito, para que o nome dele seja glorificado. Então, é o cumprimento de algo que vai trazer tanta alegria, tanta glória, tanta realização. E as pessoas vão ver essa glória de maneira que eles, olha aqui, ó, eles ajoelharam, eles nem conseguiram, quer dizer, quantos que foram impactados por essa obra. Então, é algo que vai impactar muitas pessoas. Amém? Obrigada, Deus. Ele é o Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Nós somos embaixadores da reconciliação. Quem permanece ao pé da cruz tem família. Lembra que o Senhor da cruz falou para João, João, aí está sua mãe. E João passou a cuidar da Maria. O Senhor, até lá na cruz, ele se preocupou e tomou conta da mãe dele. Porque a família é muito importante. A família, a maneira como você trata a sua família, diz muito, tudo sobre você. E o Senhor está falando aqui de uma barreira que já é considerada impossível de ser quebrada. E é uma barreira que está aí há muito tempo, é uma divisão, que é uma rachadura tão grande que parece que não dá para unir mais. Só que, às vezes Deus permite que uma coisa fique muito tempo distante da mesma, assim, daquele jeito, até que chega aquele momento. E que Ele faz com que haja uma volta, porque não é como Ele quer. Não é. Há um propósito na união. E é preciso, e às vezes, quando você fica muito tempo distante, você prefere nem lembrar daquilo, você nem quer aquilo mais. Você nem quer mais. Às vezes até lá dentro, alguns momentos você sente, puxa, não podia, não tinha que ser assim, né? Mas aí tem tanta coisa envolvida que a pessoa pensa, não vai dar. Só que para o caminhar da nossa vida ser, sabe, esse fluir, a gente não pode deixar pendências. Divisão não funciona. Atrapalha a vida da gente. E Deus sabe da necessidade de que barreiras sejam quebradas. Porque é assim que a glória dele se manifesta. As pessoas veem o poder dele. Então, não é para agora. O Senhor diz para você. Mas Ele vai tocar no seu espírito. Vai ser aqui, bem profundo. Não vai ser nada a ver com emoção. Para você ir e trabalhar a quebra dessa barreira. E quando Ele falar com você, você precisa se lembrar da palavra. Porque tem a questão do orgulho. Mas porque isso e aquilo. Deus tem algo tão grande com você, que Ele não pode te deixar assim. E Ele quer impactar aquela pessoa. E através da sua fé, do seu testemunho, através da sua fé, do seu testemunho, Deus vai impactar aquela pessoa. Através do seu amor, do seu quebrantamento e humildade, Ele vai impactar aquela pessoa. Então Ele está te avisando que essa barreira não pode permanecer. E Ele está te preparando e Ele vai falar
no seu espírito e você vai receber um impulso. E quando ele te der esse impulso, deixa tudo e vai. Porque isso não vai ser só a quebra de uma barreira. Vai ser o destravar de muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. E para encerrar, Salmo 24. Abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas. Esse também veio no final. Normalmente eu boto o 7, aí quando vem um 8, tem que ficar o 8, é novo dia mesmo. Abram portas antigas. Está dito. Uma porta antiga é bem antiga. É algo antigo. Que você tentou abrir e ela não abriu. E você acabou deixando. Não era a hora. Não era a hora. É igual interessante essas coisas, né? O dinheiro da moça, não sei se ela está aqui, da menina que estava desde 1000 e pouco, lá, 1900, esqueci agora, que aconteceu no mês de dezembro. 20 anos, foi isso, né? Foram 20 anos, né? É que são tantos testemunhos, às vezes eu esqueço. E no propósito da mudança, um dinheiro tinha sido procurado. A mãe acorda de madrugada, vai lá, abre, não sei se abriu um livro, o que foi, que agora eu também esqueci esses detalhes. Eu sei que achou o dinheiro depois de 20 anos. Porque não era para aquele momento. Era para edificar a fé dela em 2019, em dezembro, no propósito da mudança, ela tinha um compromisso e tal. Mas essa porta é uma porta maior. É algo maior. Algo que você tentou abrir lá atrás, você tentou, mas você tentou, você fez o que fez, não abriu. Você até deixou, porque isso não é para mim. Não era para aquela época. Mas agora é. Uma porta antiga, antiguíssima. Que você fez que fez para abrir, ela não abriu. Ela vai abrir agora. Porque chegou a hora dela ser aberta. Você vai viver um milagre. Aleluia! Maravilhoso. Vamos correr. Quem sabe eu termino 4 e pouco hoje. Vamos nos levantar. Ué, gente, essa glória é de felicidade ou de vontade de ir embora? Que isso? Achei que você me amava mais, você não queria me deixar. Pega o seu propósito, fale com o Espírito Santo. Maravilhoso. Fale com Ele. Se abra para Ele. Em nome de Jesus. Coloca tudo diante dEle. Aleluia. Vem, Senhor. Materializa esses projetos de conquista, Senhor. Haja, meu Pai. Vai se manifestando na vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Vai honrando cada vida que aqui está, Senhor. Eu te peço, vem Espírito Santo. E faça algo grandioso na vida de cada pessoa. Vai honrando, Pai. Se manifesta com poder. Eu não sei o que ela está pedindo, o que ela está buscando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para mudar. O Senhor é poderoso. Levanta com força. E coloca tudo diante de Deus. Senhor, eu estou colocando tudo diante do Senhor agora. Haja na minha vida. Deus vai agir em seu favor. Deus vai agir. Aleluia. Tem alguém aqui que tinha um plano de comprar um imóvel até o final do ano.
E o Senhor vai te abrir uma porta agora e vai colocar no seu caminho. E você vai temer, porque para você não é hora e você não vai dar conta. Porque você vai ter que assumir alguns compromissos. Ele decidiu te dar essa bênção agora. Vai, encare o desafio, porque Ele vai prover absolutamente tudo para isso. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tem uma situação que vai chegar na vida de alguém, para que você faça um acordo. E você vai ser tentado a fazer esse acordo. Mas o Senhor manda você resistir um pouco mais, porque vai cair. Isso vai cair de uma tal maneira, você não precisa fazer acordo. Vão te pressionar a fazer o acordo como se fosse o ponto final da coisa. O Senhor está dizendo, não. Quando você for pressionado, aguenta um pouco mais, porque eu vou baixar tanto, porque eu vou me manifestar nisso. Eu vou mostrar a minha glória nisso. Você não tem que fazer esse acordo. Você não tem que fazer. Em nome de Jesus Cristo. Tem gente aqui que está com medo de levantar e começar a molhar os pés. Está com medo de enfrentar a situação. Quer ir para o outro lado, mas está com medo de enfrentar, com medo de não funcionar, com medo de não dar certo, com medo. O Senhor está dizendo, para com isso. Não precisa ter medo. Vai entrando, vai entrando. Vai, não tenha medo não. Vai fazer o que Deus tem colocado no teu espírito para fazer. Pode estar difícil agora, mas à medida que você for entrando e se envolvendo nisso, isso vai se desenvolver. Isso vai se desenvolver e você vai ver. Vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes o medo chega. E embaraços chegam. E Deus está falando, vai entrando. E estão botando obstáculos. Impedimento para você não continuar. O Senhor está dizendo, continue. Vai entrando. Porque eu continuo tendo isso com você, ainda que haja oposição. Ainda que haja muita oposição. Em nome de Jesus. Tem coisas se desenrolando aqui. Coisas que estavam como se fosse um rolo, enroladas. Eu vejo uma situação como se ela fosse em forma de um rolo, como se ela tivesse enrolada. Tudo enrolada. E eu vejo o Senhor desenrolando ela agora, desenrolando completamente. Completamente, aleluia. Confie em Deus. Levantem-se. Em nome de Jesus, com poder. Em nome de Jesus Cristo. Confie em Deus. Às vezes eu vejo gente com medo de assumir um determinado compromisso. E o Senhor está dizendo para a pessoa, para de viver com medo e passa a andar por fé. Quantas vezes eu vejo gente com medo de se comprometer com algo. E o Senhor está dizendo, para de viver dessa maneira. Não limite o meu poder, eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer. Se o Senhor colocar no seu caminho, te der o impulso, e você sabe que é o Espírito Santo, vá.
Tem alguém aqui que tem um projeto grandioso e você começou a querer falar do projeto. Não fale. O segredo do sucesso é o segredo. Não fale. Não fale. Deixa Deus te encaminhar. Vai fazendo, vai. E você estava pronto para isso. Você já começou a soltar. O Senhor está dizendo, para. Não fala. Você ia falar para alguém, achando que esse alguém poderia te ajudar. Esse alguém não tem esse poder de te ajudar. Não vai vir desse alguém. Vai você. E você pensa, mas como? Vai você. Guarda com você. E vai você. Porque Deus não te deu a ideia à toa. Ele te deu a ideia para você desenvolver ela. E ela vai se desenvolver. Em nome de Jesus. Levanta. Não tenha medo de assinar o que você tem que assinar. Não tenha medo. Olha, o Espírito Santo coloca muito aqui no meu espírito. Gente que está com medo de assumir responsabilidades, compromissos, de dar passos de fé. Não tenha medo. Eu vou honrar você. Eu estou te empurrando para esse novo tempo. Vai acontecer e vai fluir. Ainda que tenha guerra, você não precisa temer. Você está ouvindo na palavra o tempo todo. Vai. Não ceda para a oposição, continue crendo. Em nome de Jesus. Vamos nos levantar com força, meu. Cada um aqui. E vamos confiar em Deus. Tem um portal aberto e Ele tem falado isso conosco. É para romper. A unção que o Senhor tem derramado sobre nós é para romper. É para romper. Então vamos romper. Romper com padrões, com fé, com estilo, com tudo que está aí. É para romper. Romper com esses medos. É para romper. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. É para romper. Escuta. Deus tem derramado essa unção sobre nós para nós rompermos. Então vamos romper. Seja um instrumento de Deus onde você estiver. Muitas vezes Deus nos coloca num lugar, é para a nossa luz brilhar lá. Luz só brilha onde tem trevas. Luz não brilha onde há outra luz. Então, onde Deus colocou você, comece a brilhar, porque você não foi colocado lá com outro propósito a não ser para brilhar ali. Tudo que Deus faz na vida da gente é com propósito. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a igreja. Materializa na vida de cada pessoa tudo que o Senhor tem prometido. Materializa sonhos e projetos na vida do teu povo. Levanta um povo forte, um povo destemido, um povo corajoso, um povo cheio do teu Espírito Santo. Que esse rio flua, esse rio que leva a crescer, romper, progredir, frutificar, e que ela cresça dia após dia através dessa unção, e que transborde dela, Senhor, e que ela não retroceda, porque quando a nuvem se movia, ela não voltava para o mesmo lugar. Que ela continue, porque há um mover que está nos jogando para frente. Eu declaro um novo tempo de unção e poder sobre a igreja. E que essa pessoa saia daqui desse sexto jejum, dominada por esse poder, por esta unção, para viver e experimentar a sua glória como ela ainda não experimentou.
para desfrutar desse poder, de forma que ela ainda, de uma maneira que ela ainda não experimentou. E que todos os dias ela vive uma experiência nova com o Senhor, através dessa essa intimidade, esse crescimento. Que ela não saia do rio, que ela permaneça no rio, que ela permaneça nesse fluir, e que ela continue rompendo para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo e tomo posse disso, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, amém.